André Fernandes é pastor na Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville e idealizador do maior podcast cristão do Brasil. Encantador com sua beleza, casa linda, família linda, tudo lindo. Não tem nenhuma mancha na pele. Mas agora, falando sério, preparem-se para uma palavra de peso. Jovens do Brasil, recebam com muita alegria, André Fernandes. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Tem alguém apaixonado por Jesus? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você antes da gente entrar na palavra. Já tive algumas noites desafiadoras, mas eu confesso que pregar com Luiz Hermínio e o Felipe Vilela ouvindo é desafiador. Alguém aqui é apaixonado pela vida desses homens de Deus? Você pode celebrar e honrar a vida dos pastores do Mevan. Cada líder de célula, cada líder de ministério. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem do genro do Luiz Hermínio. Ele falou: cara, eu te ouço e tem tanta coisa que você fala que parece com o que meu sogro fala. Eu falei: é porque eu ouço bastante o que o seu sogro fala. Eu tô honrado de estar aqui. Obrigado de verdade. Amo você, Vilela. Obrigado, irmão. Que bom que deu certo. E eu tô feliz do Luiz fechar, porque tudo que eu errar aqui ele conserta no final, vai ficar tudo bem. Amém? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Eu tô honrado de estar aqui. Eu tenho uma palavra que vai ativar o teu chamado nessa noite, eu creio nisso. E eu tava ali organizando um pouco, porque eu vim com uma palavra e Deus me deu uma direção diferente nessa noite. E eu creio que sempre que Deus muda a direção, não é porque Ele mudou o que queria falar, é porque a gente não tinha entendido o que Ele já estava falando. Você está comigo? Diga amém. Então esteja sempre sensível. É melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Você pode declarar isso? Diga: eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós cremos que não é um evento, Pai, é um marco profético. Como tem sido profetizado, Jesus, eu ouvi um pouco do que está no coração do Vilela, do apóstolo Luiz Hermínio. Existe um tempo de transição na tua casa. Existe um tempo de transição nessa igreja. Existe um tempo, Pai, de uma próxima geração sendo levantada e uma unção fresca sendo derramada sobre ela. E nós declaramos em nome de Jesus que aquilo que o Senhor começou a fazer no Mevan não se restringe a um lugar, não é geográfico apenas, não se restringe a uma pessoa, não é pessoal. Jesus, aquilo que o Senhor começou a fazer no Mevan vai perpetuar de geração em geração. Nós profetizamos que cada semente liberada em tantos ministérios, seja através das palavras reveladas, seja através do ministério de cuidado, seja através do café com pastores, Jesus, cada semente que foi lançada no teu reino vai frutificar 100 vezes mais. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, uma noite de ativação profética, uma noite, Jesus, de olhos sendo liberados, tudo que nos impedia de enxergar, Pai, nós declaramos uma noite em que correntes serão quebradas, aquilo que nos impedia de romper vai cair por terra em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Pai, sedentos para beber da tua fonte. Nós estamos com expectativa, Jesus, de ouvir tua voz. Por isso eu te peço, Pai, flua com liberdade nesse lugar. Há liberdade nesse lugar, Jesus. Há liberdade nesse lugar, Jesus. Há liberdade nesse lugar. Você pode declarar isso? Começa a dizer isso. Diga: Espírito Santo, vem. Aumenta a intensidade da tua presença. Vamos, diga aí: Espírito Santo, vem. Nós sabemos que existe mais e nós queremos mais. Você que é batizado com o Espírito Santo, eu queria te convidar a, de olhos fechados, vamos fluir 1 minuto aqui com liberdade. Isso, flua, flua. Flua, seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Da ponta da tua cabeça à planta dos teus pés, o sangue de Jesus lavando você de cima a baixo, de dentro para fora, sem impedimento. Vamos, seja livre, seja livre. Aleluia!
Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, igreja. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fala para pelo menos 10 pessoas aí perto de você. Fala, nessa noite Jesus vai selar o teu ministério. Nessa noite Jesus vai marcar você. E começa hoje o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. Aleluia! 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 Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quero compartilhar uma palavra que mudou a minha vida, e eu creio que vai mudar a vida de alguém aqui. É você? Cadê você? Me deixa te ver. Queria combinar algo com você. Quando uma palavra tocar, você reage a isso. Amém? Se você quiser pular, pule. Se você quiser correr, corra. Se você quiser cantar, cante. Mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa. O Rei da Glória está aqui. Você crê nisso? Aleluia. O tema da mensagem de hoje é a fé que sustenta a promessa. Todos temos promessas. Nem todos vivemos elas. Todos carregamos. Nem todos sabemos da existência delas. Sabe, durante um tempo, no início da minha jornada, eu acreditava que muita gente que estava rompendo é porque tinha promessa. Depois de um tempo eu aprendi que na verdade está rompendo quem entendeu a promessa que tem e se inclinou em direção a ela. Eu vou além, irmão. Eu acredito de verdade que o mundo ele é dividido entre dois polos. Aqueles que sabem que carregam uma promessa e aqueles que vão morrer sem ter ideia das promessas que carregavam. E eu não sei você, mas eu quero queimar até o final. E eu quero viver cada promessa que o Senhor me fez. Eu quero morrer vazio, eu quero morrer celebrando. Eu quero morrer com tudo que eu tinha aos pés de Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Agora a pergunta que a gente precisa se fazer é: se todo mundo deseja viver promessa, porque nem todo mundo está vivendo promessas. Eu quero falar sobre 3 tipos de fé, sobre 3 tipos de posicionamento em fé que vão te ajudar a romper e viver cada uma das promessas que o Senhor te fez. Você está comigo? Ainda diga amém. O primeiro tipo de fé que a gente precisa ter para viver promessas é a fé que confia. Fala para quem está do seu lado: você precisa ter uma fé que confia. Sabe, uma fé que confia não é uma fé que tem todas as perguntas respondidas. Uma fé que confia é uma fé que, mesmo não tendo todas as perguntas respondidas, tem uma firme convicção: Deus sabe o que é melhor para mim. Nada foge do controle de Deus. Deus continua governando de geração em geração. Não há nenhuma lágrima que eu derrame que seja esquecida. O Senhor está tomando conta de cada uma delas. A fé que confia não questiona os processos, ela tenta entender o porquê desses processos. A fé que confia, ela não se amedronta com gigantes, ela entende que todo gigante é um passaporte para um próximo nível. Uma fé que confia, ela não se amedronta no dia mal, ela entende que o dia mal passa. Fala comigo: o dia mal passa. As crises passam. O problema é que a gente é tão imediatista, e a nossa geração em especial sofre tanto com isso, com ansiedade, com esse imediatismo, que em algum momento da história a gente acreditou que a nossa história é uma foto. Mas eu quero te lembrar, irmão, a tua história não é uma foto. A tua história é um filme. Talvez, uau, bom te ver, irmão. Não sabia que você estava aqui. Achei que você já estava em Bali. Sua história não é o teu tropeço, a sua história não é a sua crise, a sua história não é o seu dia mal. O mesmo Deus que te via enquanto você chorava é o Deus que vai te colocar de pé para continuar caminhando. O mesmo Deus que te via enquanto os teus inimigos te cercavam é o Deus que vai te dar livramento a despeito deles. Alguém comigo? Diga amém. E é interessante porque a gente aprende com os discípulos sobre como se posicionar em relação a uma fé que confia. Eles ensinam pra gente que mesmo estando ao lado de Jesus é possível a gente não ter total confiança na pessoa dele. Os discípulos ensinam pra gente que estar próximo não é uma garantia de usufruir de tudo aquilo que Jesus tem. Eles estavam ao lado do autor e consumador da fé, eles estavam ao lado do verbo vivo, mas ainda assim,
algumas ondas, quando eram altas demais, fazia com que eles duvidassem se de fato permaneceriam de pé. E tem uma passagem especial que eu quero levar você nessa noite, que a gente já ouviu milhares de vezes, mas tem uma chave nela que eu amo. Está lá em Mateus 14, 22, diz assim: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento forte soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus então dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então disse Pedro: Senhor, se és tu, me manda ter contigo. E disse Jesus: sou eu, Pedro, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Versículo 32. E quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode declarar isso comigo? Diga: quando entraram no barco, o vento cessou. Primeira chave que eu quero compartilhar desse texto é que Jesus está ensinando os discípulos a terem uma fé que não é circunstancial. Se Jesus acalma a tempestade antes de chegar, a paz que os discípulos experimentariam não é porque Jesus chegou, mas é porque o mar agora está calmo. Se Jesus de longe fala: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, era até possível que alguns dos discípulos dissessem: agora Jesus não precisa nem mais vir, porque o mar já se acalmou. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. A banda, vocês estão comigo? Vamos queimar, vamos fritar. Eu lembro de uma história de um cara que estava desesperado para participar de uma entrevista de emprego. E ele já estava algumas voltas no quarteirão e ele não conseguiu uma vaga. E o horário dele estava encerrando. E ele dá mais uma volta e nada, ele dá mais uma volta e nada. E ele para o carro e ele fala: Jesus, eu creio que você existe. E eu quero fazer um pacto com você. Se você conseguir uma vaga para mim, eu prometo que eu vou te servir a minha vida inteira. Ele acaba de fazer essa oração, o carro da frente libera a vaga e ele fala: Jesus, não precisa, obrigado, eu já consegui. Sabe, por mais que essa historinha seja engraçada, talvez até infantil, é exatamente assim que a gente faz muitas vezes. A gente clama para que Deus faça, mas quando Ele faz, a gente tenta fazer sozinho a partir dali. Você sabe por que dependência é uma das chaves do reino para você viver o sobrenatural de Deus? É porque não é sobre Deus abrir portas apenas, é sobre Ele te sustentar no caminho, é sobre Ele te guardar no dia mal, é sobre Ele te livrar dos seus opositores, é sobre Ele levar você até o teu último passo de fé. É por isso que Abraão, pai da fé, recebe um chamado, mas não recebe um mapa. Ele recebe uma ordem, mas ele não recebe um destino. Ele não sabe para onde vai, mas ele sabe: não é mais para ficar onde você estava. E é exatamente assim que Deus faz. Para a gente se mover debaixo de uma fé que confia, você não vai ter todas as perguntas respondidas, você não vai saber quais são todos os próximos passos, mas uma coisa você sabe: se Deus te disse vai, você vai. Se Deus te disse para, irmão, um bom conselho, é melhor você parar. Se Deus te disse mergulha, mergulha. Se Deus te disse lança, se lança. Mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa com o chamado que Ele te deu. Alguém está comigo? Diga amém. Então, primeira chave que a gente aprende com Jesus nesse dia: Jesus ele não libera a paz que Ele carrega antes de chegar no lugar que os discípulos estavam. Por quê? Porque Ele está ensinando: o que vai gerar paz em vocês não é o fato do mar revolto se acalmar, é o entendimento de que eu entrei no seu barco. Você pode declarar isso? Diga: se Jesus está no meu barco, diga: vai ficar tudo bem. Sabe outra coisa interessante sobre esse episódio? É que a Bíblia já dizia a respeito da forma como o Filho de Deus morreria. A Bíblia dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. E é interessante porque os discípulos, eles estão desesperados com medo de morrer em outro momento em que Jesus está num barco dormindo, o vento está forte, e eles estão em meio a uma tempestade, e aí eles chegam ao ponto de perguntar para Jesus: mestre, você não se incomoda que a gente morra? Você não se preocupa que a gente pereça? Irmão, guarda isso.
Como é possível alguém dormir em meio a tempestades? Jesus ensina uma outra chave para a gente, em meio a uma outra tempestade. Jesus sabia que ele não morreria afogado. O pai já tinha dito: olha, você vai terminar a tua história no madeiro, mas ao terceiro dia eu te chamo de dentre os mortos. Imagina os discípulos perguntando: mestre, você não se preocupa, a gente vai morrer. Ele olha e fala: não, eu vou morrer numa cruz, eu não vou morrer afogado. O meu pai já disse a respeito daquilo que me espera. Irmão, guarda isso. Quem tem uma palavra de Deus a respeito do seu futuro não fica ansioso no meio das batalhas do seu presente. Você sabe, não é o final da minha história, não é aqui que para, não é aquilo que Deus prometeu, ainda tem mais, ainda tem promessas para viver, ainda tem portas que Deus vai abrir, ainda tem milagres que eu vou experimentar. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga: eu sei que existe mais e eu quero mais. Eu lembro que em 2017, quando eu quase morri, eu estava lá num leito de hospital, 35 dias no CTI, usando fralda, catéter. Eu olhava para aquele quarto de hospital, mas eu lembrava da promessa que Deus me fez. E o que me sustentou no dia mal foi uma promessa que eu recebi no dia bom. Guarda isso. Tem promessas que o Senhor te revela no dia bom, que elas vão te sustentar no dia mal. Quando todo mundo disser não vai mais acontecer, você vai lembrar do que Deus te disse, você vai ter uma firme convicção: no céu já aconteceu. Eu lembro que em 2017 eu olhava para o cenário e eu falava: o que Deus prometeu para mim não tem cheiro de morte. O que Deus prometeu para mim, eu não termino com uma fralda. Eu vou ver os meus filhos crescendo em fé. Eu vou ver a minha casa florescendo, os meus filhos como brotos de oliveira ao redor da minha mesa. O Senhor me prometeu nações e eu ainda não pisei em todas elas. O Senhor disse que eu tocaria estádios e eu ainda não preguei em nenhum deles. O Senhor me disse que eu teria filhos e eu só tenho um. Irmão, você tem que se lembrar no dia mal daquilo que Deus te disse no dia bom, porque é isso que sustenta a tua fé. Alguém está comigo? Diga amém. Quem tem uma palavra em relação ao futuro não fica ansioso no meio das batalhas do tempo presente. Alguém está comigo? Diga amém. Nossa fé não pode ser circunstancial, irmão. Quando os dias são bons, eu estou com uma firme convicção: vai ficar tudo bem. Quando os dias são maus, eu começo a duvidar. Eu não sei se a promessa vai se cumprir, eu não sei se a porta vai se abrir. Não. Deus é bom no dia bom, mas Deus é bom no dia mau também. Deus é bom quando todas as portas se abrem, mas Deus continua sendo bom quando todas elas se fecham também. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: a despeito das minhas crises, diga: permaneço de pé. E o Deus que prometeu é o mesmo Deus que sustenta a promessa que fez. Diga: eu não dependo de circunstâncias. Diga: eu não dependo de geografia. Eu não dependo da promessa de homens, porque o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, alguém aqui? Será que alguém pode fazer barulho nessa noite? Aleluia! 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 Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Igreja, olha para mim. Olha para mim. Deus falou algo comigo esses dias que isso me impactou demais. Ele disse: filho, se os milagres que eu gerei fossem feitos através da dinâmica de fé que vocês têm, grande parte dos milagres que os heróis da fé viveram seriam diferentes. A Bíblia não diria, por exemplo, que a fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas um quarto homem dançou no fogo, com o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se dependesse da fé que vive só pelo livramento, a Bíblia diria: naquele dia, homens tentaram aquecer a fornalha, mas o fogo não se consumia.
Tentaram por várias vezes aquecer, mas o fogo não pegava. E eles insistiam, mas a lenha não funcionava. E então, naquele dia, o Senhor deu um grande livramento. Deus disse para mim, se dependesse da dinâmica de fé que vive só pelo livramento, a Bíblia não diria que naquele dia leões jejuaram na presença de Daniel. A Bíblia diria que naquele dia leões se recusaram a entrar na cova. A gente ali naquele dia, homens tentaram insistir para que os leões entrassem, mas eles se recusavam. Os homens forçaram para que os leões entrassem, mas eles não entraram. Então Daniel dormiu em paz, porque os leões não estavam lá. Alguém vai pegar isso daqui? Deus disse para mim, irmão, e eu falo com muito temor, porque isso mudou a forma com que eu enxergo os meus desafios. Deus disse, filho, se dependesse da dinâmica da fé que vive só pelo livramento, a minha palavra não falaria a respeito de um gigante que foi abatido por um homem pequeno debaixo de uma grande unção. A Bíblia diria que naquele dia, quando Davi se posicionou procurar um gigante e ele não estava mais lá, Deus começou a me lembrar de vários milagres. A Bíblia não diria que o mar se abriu para o povo passar. A Bíblia diria que amedrontado o faraó permaneceu no seu palácio e não enfrentou o povo de Deus. Mas qual é a glória maior? É um Deus que mantém faraó no palácio, ou um Deus que abre o mar para o povo dele passar e fecha quando os seus inimigos passam? Qual é a glória maior? É uma fornalha que não se aquece porque o fogo não pega? Ou é uma fornalha aquecida várias vezes mais, em que os homens de Deus que estão lá dentro não são queimados pelo fogo? Igreja, fala a verdade, qual é a glória maior? Lemos a respeito de leões com fome jejuando na presença de um homem de Deus. Lemos a respeito de um dia em que os leões não quiseram entrar no ambiente onde um homem de Deus estava. Olha para mim, deixa eu liberar algo sobre você. A glória de Deus se revela em meio à impossibilidade. Não é quando a gente não tem tudo o que precisa, é quando a gente não tem nada daquilo que precisava. Não é quando você não sabe uma parte do caminho, é quando você não sabe nem qual é o próximo passo, irmão. A glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. É quando eu não tenho, é quando eu não sei, é quando eu não posso. É nesse lugar que o Deus do impossível entra em cena, mas Ele tem o que eu não tenho, Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso. Uma das maiores crises que a nossa igreja tem vivido nos dias de hoje é reduzir o Deus do impossível ao Deus das coisas difíceis. A gente chega ao ponto de dizer, irmão, eu não tenho mais o que fazer, só me resta orar. Deixamos como último recurso o que deveria ser a primícia. Oração não é o último recurso, não é quando eu não conseguir mais nada na força do meu braço, aí eu vou tentar acessar a força do braço de Deus. Não. É antes de mover um pé, é antes de levantar uma mão, é antes de liberar uma palavra. Eu preciso ouvir o que os céus estão dizendo a meu respeito para caminhar debaixo dessa revelação. Você lembra daquele cenário de morte em que Deus dava um profeta? A Bíblia diz que ele pergunta para o profeta, por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ele fala, Senhor, tu sabes. A Bíblia diz que o profeta declara assim, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. O profeta não disse o que ele queria ver, o profeta não disse o que ele achava que poderia acontecer, o profeta disse o que ele ouviu de Deus. Uma geração que carrega uma unção profética precisa ser uma geração que ouviu algo de Deus. Porque tudo que você vai falar a partir da tua boca precisa antes ter sido gerado na boca de Deus. Você vai abrir a tua boca e vai profetizar algo que o Senhor já profetizou dentro de você. Alguém comigo aqui, pega isso, levanta suas mãos. Você vai liberar uma palavra que o Senhor já liberou para você. Você vai liberar uma declaração que o Senhor já declarou sobre você. Não tem nada de valor naquilo que a gente fala se antes isso não tivesse sido falado pelo próprio Deus para nós. Alguém está comigo? Diga amém. Me ajuda aí, Vilela. Traz aquele microfone que estava antes, lindão. Obrigado. Muito bom, glória a Deus. Lindão, pode ir bem levinho na bateria, por favor. Vocês estão comigo? A fé que confia é um pré-requisito básico para quem quer fazer história com Deus. Porque o lugar mais seguro que você pode estar, irmão, é correndo riscos com Jesus. É melhor estar com Jesus no meio de uma tempestade do que estar sem Jesus quando o mar está calmo. É melhor estar com Jesus quando seus inimigos se levantam e eles te cercam do que estar sem Jesus quando o inferno não se preocupa com você.
Eu preguei nesse último domingo uma mensagem chamada Como Suportar as Pressões. Igreja, olha para mim. Como suportar as pressões? Tem gente pedindo para Deus diminuir as pressões, tem gente pedindo para Deus aumentar a estrutura para suportá-las. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos caminhando com Deus é que todo tipo de história, seja uma história extraordinária ou seja uma história medíocre, seja uma história sobrenatural ou seja uma história em que nenhum milagre acontece, todas elas são marcadas por pressões. Todo atleta de alta performance, ele vive debaixo de pressão. Todo campeão vive debaixo de alta pressão. Todo homem de negócios extraordinário vive debaixo de uma alta pressão. Todo pastor sênior de uma igreja exponencial vive debaixo de uma pressão. Todo apóstolo que carrega algo de Deus vive debaixo de pressão. Mas todo homem frustrado que não tem o que precisa para manter a sua casa também vive debaixo de pressão. Todo ministro que abriu mão do chamado para viver pelo conforto e lá na frente viu que correu atrás do vento vive debaixo de pressão. Todo homem que não correspondeu a um chamado de Deus e se frustrou porque construiu uma história natural, mesmo sabendo que Deus estava chamando ele para algo superior, vive debaixo de pressão. E a pergunta que a gente tem que responder é: qual a pressão que você escolhe? A frustração de estar no barco sem poder dizer que andou com Jesus sobre as águas? Ou a experiência de voltar molhado? Porque alguns discípulos poderiam até ter condenado Pedro. Ele volta molhado, ele fracassou no meio do caminho, ele desistiu. Mas nenhum deles pode dizer que andou com Jesus sobre as águas. A fé que confia vai te levar para um lugar de pressão, irmão. Caminhar com Jesus nos leva a lugares de pressão. Viver milagres está num lugar em que, se a palavra de Deus não fizer, você não tem o que fazer. Você está em estações em que, se Deus não entrar em cena nos 45 minutos do segundo tempo, você não tem o que fazer. Irmão, isso é caminhar debaixo de pressão, mas é infinitamente mais glorioso do que você construir uma história em que nem o inferno se preocupa com você. Irmão, o problema não é quando o inferno se levanta, o problema não é quando o inferno resiste ao teu ministério. O problema seria se o inferno patrocinasse o teu ministério. O problema seria se o inferno apoiasse o teu ministério. Tem muitos jovens que estão me ouvindo aqui, que daqui a 10 anos vão estar ministrando para toda uma geração. E deixa eu te dar um conselho que mudou a minha vida. Guarda isso em nome de Jesus. Se você quer viver uma história extraordinária com Deus, aprenda a lidar com a pressão. Os seus inimigos odeiam você. O inferno odeia a tua família. O inferno odeia a tua promessa. Mas aquele que estabeleceu você, é Ele quem garante você, é Ele quem garante a sua família, é Ele quem garante as suas promessas. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Então para de olhar para aquilo que se levanta e volta o teu olhar para aquele que te chamou. Para de olhar para a altura das ondas e volta o teu olhar para aquele que acalma o vento e o mar, aquele que dá uma palavra e o vento e o mar obedecem. Declare com autoridade, diga: eu vou viver um romper sobrenatural. Diga: ainda esse ano. E eu escolho confiar, mesmo que não faça sentido. Diga: mesmo que eu não tenha o controle. Diga: eu descanso na certeza de que Deus é por mim. Declare com autoridade, diga: Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa noite eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: não há nada em mim que tenha mais controle sobre a minha história, porque todo o controle da minha história eu coloco hoje nas mãos de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Sabe, a fé que confia é uma fé que te leva para um lugar em que tudo vai te faltar. Vai faltar provisão, mas no meio da falta, Deus vai trazer para você o transbordo. Vai faltar segurança, mas no meio da perseguição, Deus vai trazer para você o livramento. Vai faltar direção, mas quando você não souber para onde ir, Deus vai te dar a direção clara. Irmão, uma fé que confia é uma fé que precisa transicionar você de um lugar de conforto para um lugar de propósito. A gente pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E eu creio, irmão, que a galeria dos heróis da fé não lista o número de homens que Deus chamou. A galeria dos heróis da fé lista o número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez.
Aquela lista poderia ser 10 vezes maior, aquela lista poderia ser 100 vezes maior, mas a palavra não cita aqueles que desistiram, a palavra não cita aqueles que não confiaram, a palavra fala a respeito daqueles que ouviram o chamado de Deus e corresponderam a esse chamado. A história não perde tempo falando de quem não gastou tempo com Deus. 2000 anos se passaram, a gente ainda fala a respeito de milagres que aconteceram em meio a cenários de falta. Um dos milagres mais extraordinários, apesar de tão simples, fala a respeito de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu sou pai de 3 filhos. Eu não consigo imaginar eu viajando com a minha família para qualquer lugar sem a minha esposa preparando um lanchinho para os nossos filhos. É impossível. Tem alguma mãe aqui no auditório? Levanta sua mão. Você consegue ir para algum lugar sem preparar algo para levar para o seu filho? A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, eu acredito que aquele menino não era o único que tinha algo para comer, mas ele era o único que estava disposto a compartilhar. E a história fala a respeito de alguém, isso aqui é muito forte, que nem sequer foi contado naquele dia. Naquela época, mulheres e crianças não eram contados, apenas homens. Você percebe que alguém que nem estava na lista tinha matéria-prima para um milagre que alimentou toda uma multidão? Jovens, olhem para mim e recebam isso no Espírito. Deus ama abater homens que se exaltam, mas Deus ama prosperar homens que se humilham. Deus ama promover improváveis. Deus ama tirar homens de trás das malhadas. Deus ama pegar corações simples que querem queimar com Ele, colocar em plataformas grandes para que aquilo que eles carregam possa perfumar lugares maiores, mais altos. Eu quero profetizar isso sobre você. Sabe, talvez no seu arraial, na tua igreja, no lugar que você está, talvez aos olhos de alguns, você é o improvável, você nem é contado. Pessoas nem contam com você, elas nem consideram o que você carrega. Mas a história fala a respeito de um menino que não era contado por homens, mas ele foi lembrado por Deus. A história fala a respeito de alguém que entregou o pouco que tinha nas mãos certas, porque o pouco que você tem sacia a tua fome, mas nas mãos de Deus alimenta toda uma geração. Eu quero profetizar. Esse posicionamento profético do Mevan vai gerar frutos para a eternidade. Estão sendo levantados avivalistas nesses dias. Estão sendo levantados vozes proféticas para esse tempo. Nós declaramos, se você crê, diga eu creio. Diga com autoridade, diga eu declaro que tudo que eu tenho, eu coloco hoje nas mãos daquele que pode todas as coisas. Diga, e eu confio que mesmo que seja pouco aos meus olhos, diga, é suficiente para alimentar toda a minha geração, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, além da fé que confia, a gente precisa acessar a fé que espera. E essa é a mais difícil para a gente, porque a fé que confia, ela está ligada à ousadia, ela está ligada à intrepidez, ela está ligada, em alguns momentos, até à impulsividade. Deus falou e a gente nem mede esforços. Deus te chamou e você nem faz conta. Você vai, você é apaixonado. O desafio da nossa geração não é se mover, é permanecer. O desafio da nossa geração não é crer quando Deus disse a primeira vez, é continuar crendo quando os ruídos começam a querer dizer algo também. Bill Johnson diz que o nosso desafio na jornada de fé não é a dificuldade em ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Tem muita gente que começou com ousadia o ministério, mas parou por causa de opiniões. Tem muita gente que começou com ousadia o seu chamado, mas parou por conta de aprovação. Irmão, pega essa chave. Se a aprovação não é o combustível que te move, a rejeição não é mais o que te para. Você tem que escolher seus combustíveis. Você vai começar teu ministério, escolha bem seus combustíveis. O que te move? Por que você faz o que você faz? Por que você ama o que você ama? Porque todo homem de Deus que carregava uma unção extraordinária, que eu conheci, que era movido por aprovação, parou quando a rejeição bateu a porta. Guarda isso, irmão. Quem te chamou aprovou o chamado que fez. A Bíblia diz que quando Deus nos fez uma promessa, as promessas foram feitas por Deus, são garantidas por Jesus, e a nossa parte é só dizer, assim seja. A
Promessa foi Deus quem fez, Jesus garante. Você concorda? Você pode declarar isso? Diga: Deus me fez a promessa, Jesus garante a promessa, e eu concordo. Assim seja. A fé que espera é uma fé que ela testa as nossas motivações. Nem todo mundo que começou bem terminou bem. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. A fé que espera, olha para mim, irmão, pega isso. É uma fé que ela é resiliente. E há quem diga que quando a gente está esperando, na verdade é porque Deus está caprichando. Há quem diga que Deus não está demorando, Deus está caprichando. E isso é uma inverdade. O Deus que fez tudo que existe em 6 dias e descansou no 7º, não precisa de 10 anos para cumprir o que te prometeu. O tempo da espera não é sobre um tempo que Deus precisa para caprichar, é sobre um tempo que Deus te dá para você estar pronto. Por que Deus está demorando? Não, Deus não está demorando. Ele está te aguardando. Deus está esperando você estar pronto para receber. Porque existe uma dinâmica, irmão, pega isso. Quando um vinho novo é derramado, só tem 2 chances. Só tem 2 alternativas. O vinho novo, ou ele te expande, ou ele te explode. Se a odre é nova, ela suporta o poder do novo, você vai ser expandido. Se a odre é velha, ela explode quando o vinho novo é derramado, você não vai permanecer. Todas as vezes que Deus está aguardando para que a gente se prepare, na verdade Ele está sendo zeloso, Ele está cuidando de você, Ele não está te punindo. O tempo de Deus é um tempo de preparo. O tempo de Deus é um tempo de criação de ambientes. Alguém está comigo? Diga amém. Eu acredito, irmão, isso é um pensamento meu. Eu acredito que se Deus quisesse que uma mulher gerasse uma criança em 2 meses, a gestação das mulheres duraria 2 meses. O Deus que fez tudo em 6 dias poderia gerar uma criança em 1. Alguém concorda comigo? Diga amém. Eu acredito que se dependesse da vontade de Deus, Ele poderia dizer: olha, você vai receber a notícia que engravidou um dia e no dia seguinte você está parindo. Mas por que Deus não faz assim, pastor? Porque o tempo da gestação, Deus estabelece não só para a criação de uma criança, mas para que seja criado um pai e uma mãe. Enquanto você espera, você transiciona a tua mentalidade. Agora não é mais alguém esperando uma vida, agora é um pai que está sendo formado para quando o filho nascer. Quando nasce uma criança, nasce um pai. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. O tempo de espera de uma gestação é um tempo de preparo de um ambiente, é o tempo de mudança de mentalidade, é o tempo de transição, de identidade. Alguém está comigo? Diga amém. Eu lembro quando eu tive a notícia que a gente seria pai do 2º filho, um amigo me ligou, ele disse: cara, você vai experimentar algo mais alto agora na tua paternidade. Porque até o teu 1º filho você dizia: o meu filho, o meu filho. Mas a partir do nascimento desse teu 2º filho, André, você vai dizer: os meus filhos. Os meus filhos. E sabe o que eu percebi? O André e a Kezinha que tiveram a notícia do 1º filho são completamente diferentes do André e da Kezinha que receberam no colo o 1º filho. Deus deu 9 meses para a gente deixar de ser meninos com uma expectativa para nos tornarmos homens e mulheres, homem e mulher, prontos para recebermos o nosso milagre. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O tempo que Deus está dando para você é um tempo de preparo, não desperdice. O tempo que Deus está dando para você é um tempo em que os céus te esperam, não desperdice. Eu lembro que quando eu fui internado, eu fiquei alguns dias no CTI. Quando me levaram para um quarto, tinha um ar-condicionado, um banheiro e uma TV. E eu chorei muito, porque quando você sai de uma ala que você está com vários pacientes e você tem a oportunidade de estar num quarto, eu lembro que eu chorava pela cama, eu chorava pela TV, eu chorava pelo banheiro. Eu falava: Deus, obrigado pelo teu cuidado. E aí eu liguei a TV e eu fui assistir um filme e Deus falou assim: deserto não é lugar de entretenimento. Deserto é lugar de aprendizado. Não desperdice o que eu quero te ensinar nesses dias. Eu não preciso nem dizer que eu não zerei nenhuma série do Netflix, mas eu preciso te dizer que eu escrevi um livro sobre a fé que cura no leito de hospital.
Eu não preciso nem te dizer que eu não assisti vários filmes naquele período internado, mas eu preciso te dizer que um diretor de um hospital de câncer leu o livro e convidou os meus pais para entregarem para cada paciente internado enquanto estavam lá. E quando meus pais entregavam os livros, eles diziam: olha, meu filho escreveu esse livro quando estava no mesmo leito que você está, e da mesma forma que Deus tirou ele de lá, Deus vai tirar você também. Que toda ferida fechada se torna um ministério aberto, irmão. Alguém está comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Deus está caprichando, não. Deus está te esperando. E Ele anseia pelo teu posicionamento. Você já viu alguém que se posicionou em Deus e parece que 10 anos aconteceram em um ano? Alguém já viveu isso? Eu vivi isso, irmão. Eu me converti com 17 anos. 2 anos depois eu estava casado. Meses depois eu estava liderando jovens. Eu fui batizado com o Espírito Santo na garagem da minha casa. As mesmas pregações que eu prego apaixonado hoje para estádios, eu pregava apaixonado dentro da garagem da minha casa. Eu me esforcei para ser fiel no pouco. Deus viu graça e tem colocado a gente sobre o muito. Mas eu lembro dos processos, eu lembro do tempo de preparo, eu lembro quando tudo era só uma expectativa. Eu lembro quando eu falei para a Kezinha: amor, se o pastor chamar a gente e ele oferecer R$1.500, a gente larga tudo, a gente sai desse apartamento, a gente vai morar de favor, mas a gente vai viver o ministério integral. Sabe quanto tempo demorou do dia em que eu me posicionei até o dia em que Deus me chamou para a integralidade? 8 anos. 8 anos chorando dentro do meu escritório. Eu tenho CNPJ desde os 15, eu fui emancipado com 15, não servi o exército porque já era empresário, tinha funcionários. Com 20 anos eu me casei, que a gente tinha 17, a gente pela misericórdia já tinha comprado um apartamento, a gente estava bem, mas todos os dias eu chorava no banheiro do meu escritório dizendo: Deus, eu quero viver o ministério, eu não aguento mais isso. Deus, se você me chamar, eu abro mão de tudo. Deus, eu não quero ser empresário, eu quero ser ministro. Deus, eu amo a tua igreja mais do que tudo, me tira desse lugar. Você sabe o que é alguém, irmão, que está prosperando segundo os olhos do mundo, mas está se sentindo angustiado porque sabe que existe algo maior, mais glorioso? Meu sonho não era pastorear uma igreja. Eu lembro que quando eu fui levantado como líder de jovens, eu chamei o meu pastor e falei: pastor, eu vou liderar a juventude, mas eu não vou pregar para ela, eu não sou um pregador. Ele falou: Fernandes, você tem que pregar. A unção, ela gabarita você. A unção, ela vai conectar você com o coração do povo. Eu falei: pastor, eu não sei pregar. Eu lembro que eu preguei a primeira vez, foi péssimo. A segunda foi pior ainda. A terceira foi ruinzinho. Eu lembro que a minha 6ª semana pregando, eu preguei uma mensagem chamada Cartas Vivas. Foi a primeira vez que eu falei: cara, quer saber? Eu acho que talvez Deus possa me usar através da mensagem. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem muita gente que acha que o ápice do ministério é ter acesso a uma plataforma. Meu coração queimava só para poder servir Jesus, porque eu lembro de onde Ele me tirou, irmão. Eu lembro que eu chorava e falava: Deus, me tira daqui, me tira desse escritório, Deus, me tira de um CNPJ, Deus, me tira desse mercado empresarial. Eu quero viver o teu chamado. E sabe o que acontece? 8 anos depois, fala comigo, 8 anos depois, Deus chamou a gente. Deus estava caprichando? Não. Deus estava esperando. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente vê na Bíblia Deus revelando um sonho para um menino, a gente vê Deus esperando o menino se tornar homem para que essa promessa se cumpra. Guarda isso. Você está recebendo algo de Deus nessa noite? Pega isso aqui em nome de Jesus. Deus não tem dificuldade em revelar as suas promessas para meninos, mas Ele não cumpre até que se tornem homens. O menino José recebe um sonho, mas é o homem José que assume o governo. O menino Jesus, ele crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens, mas quando ele se torna um homem, recebe a unção do Espírito e começa o seu ministério. O menino João se preparava em meio a desertos, mas quando se torna homem, então se posiciona como a voz que clama no deserto. Igreja, olha para mim, Deus não tem dificuldade de compartilhar com meninos os seus sonhos, mas Ele está aguardando os meninos se tornarem homens para então poder começar o seu ministério. Você acredita que Noé poderia ter feito a arca em 5 anos? Quantos acreditam? Digam eu. Mas por que Deus não fez em 5 anos? Porque não tem a ver com a arca, tem a ver com Noé. Deus faria uma arca em 5 anos, mas você não faz o Noé em 5 anos. Por que o dia em que o menino Davi recebe a unção é tão espaçado em relação ao dia em que Davi assume o trono?
Porque você não faz um Davi em alguns meses. Você não faz um José em alguns meses. Você não faz João Batista em alguns meses. Por que algumas promessas que você recebeu de Deus estão sendo provadas pela fé que espera? Porque você precisa ter caráter para sustentar a unção que vai receber. Você tem que ter estrutura. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Declara isso com autoridade. Diga: o vinho novo, ou ele me expande, ou ele me explode. Deus não está punindo você. Deus está poupando você. Deus está esperando você. Deus está aguardando por você. Sabe o que é interessante? A única filiação atribuída a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas uma das filiações atribuídas a Deus é que Ele é o pai da eternidade. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, a eternidade não é uma ideia de Deus. A eternidade, perdão, Ele não foi inserido na eternidade. Ele pariu a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus. Ele não entra na história, Ele cria a história. Ele não entra no tempo, Ele gera o tempo. E é por isso que Deus não existe. Ele é, porque tudo que existe foi criado um dia. Deus não existe, Ele é. Eu sou o que sou. Quando nada existia, Ele era. Mesmo se tudo deixasse de existir, Ele continuaria sendo. Mesmo que quando tudo isso passar, Ele continua sendo. Alguém está comigo? Diga amém. Então o problema é que muitas vezes a gente tenta entender a agenda de Deus segundo a dinâmica da terra. A gente se move em passado, presente e futuro, mas para Deus, ontem, hoje e amanhã são como a mesma coisa. Então o que a gente precisa entender é que Deus já está no seu futuro esperando você chegar. Enquanto eu chorava no meu escritório, Deus estava dizendo: filho, eu estou aqui. Eu tenho uma igreja gloriosa te esperando. Eu tenho 3 filhos te esperando. Eu tenho promessas para cumprir. Eu tenho nações para você tocar. Mas você precisa se preparar. Se você crer e não duvidar. Se você avançar e não recuar. Se você olhar para mim e não se comparar. Se você mergulhar. Se você sair do raso. Eu já vi o teu futuro. Eu estou no teu futuro. Às vezes a gente está ansioso. Mas a ansiedade nada mais é do que a ausência de confiança. A ansiedade é uma expressão de dúvida. Eu estou tão preocupado com como vai ser, se vai se abrir, se vai acontecer, que o meu coração não consegue experimentar a glória do tempo presente. Ele está ancorado no tempo futuro. E o problema de viver o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele vai te encontrar ausente, esperando o próximo futuro chegar. Tem gente que estava esperando 10 anos atrás viver o que está vivendo hoje, mas não está curtindo hoje, porque já está esperando os próximos 10 anos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. As coisas velhas passaram, as que vão acontecer estão seguras em Deus, mas está acontecendo algo glorioso exatamente agora. O melhor ano da sua vida não vai ser 2024. Você já está pisando no melhor ano da sua vida. Alguns anos eu comecei a estabelecer essa dinâmica. Eu preciso profetizar sobre o próximo ano antes do ano anterior encerrar. Então em 2022 eu fui até o último dia. 2022 já é o melhor ano da minha vida. Quando chega na virada do ano eu começo a profetizar. 2023, o ano das portas abertas. 2023, o ano da aceleração. Deixa eu liberar sobre alguém aqui. 2023, o ano do cumprimento de promessas. 2023, o ano do livramento do Senhor. 2023, o ano de novas revelações. 2023, o ano de Deus me chamando ainda mais alto e me trazendo para um lugar secreto. 2023, o ano da bondade de Deus. 2023, o ano da abundância de Deus. 2023, o ano do transbordo do Senhor. 2023, o ano de avançar. 2023, o ano de prosperar. 2023, o ano de ativação. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que 2023, pelos olhos da fé, diga: já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! 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 Eu lembro que eu profetizei isso em 2017. Mas é interessante porque quando eu volto do leito do hospital, eu continuo dizendo o que eu dizia antes de ir para lá. 2017, o melhor ano da minha vida. 2017, o melhor ano da minha vida. Eu lembro que alguns jovens foram me questionar: pastor, deixa eu só entender. Você estava de fralda algumas semanas atrás, você quase morreu, seu coração quase parou. Você continua dizendo que 2017 ainda é o melhor ano da sua vida? Eu falei: irmão, a gente precisa entender uma coisa. Na agenda de Deus e agora na minha, 2017 é um ano em que eu quase morri,
mas ele foi reescrito por Deus e agora ele vai ser lembrado como o ano em que eu venci a morte. Você pode olhar para suas crises e questioná-las, ou você pode olhar para suas cicatrizes e celebrá-las, porque toda cicatriz é um memorial de gratidão. Guarda isso. Você sabe qual é o desafio da nossa geração, sendo tão estética como a gente é? Quando algo fere a nossa estética, a gente acha que é um problema. Mas na verdade, na dinâmica do evangelho, quando algo fere a tua estética e não te mata, isso é uma nova patente. Você vai olhar para suas marcas e você vai lembrar: Deus me poupou do meu dia mal. Os meus inimigos me cercaram, mas o Senhor me livrou. Os meus inimigos vieram contra mim, mas por 7 caminhos eles fugiram. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? As cicatrizes, irmão, elas são tão poderosas que se não fossem, Deus teria removido ela do corpo de Jesus. Mas não é assim que Jesus se apresenta depois que volta da morte. Ele não se apresenta sem as marcas. Pelo contrário, ele se glorifica através delas. Jesus é glorificado através das suas chagas. Aqueles que duvidavam do que ele dizia ser, não tinham como duvidar depois que viam as marcas que ele carregava. Igreja, olha para mim, uma geração que vai marcar precisa necessariamente ser uma geração marcada. Você tem que ser liberto para libertar, você tem que ser sarado para sarar, você tem que ser marcado para marcar. Por que Deus permite processos? Porque Ele te ama. Porque seria muito frustrante confiar algo tão valioso a alguém que não está pronto para valorizar o que recebeu. Por que Deus permite os gigantes? Porque eles te promovem. Gigantes são um passaporte para o nosso próximo nível. Por que Deus permite os desertos? Porque desertos nos ensinam. Todo deserto é uma escola da fé. Tem uma frase que a Kezinha, minha esposa, fala que eu amo, e essa frase tem norteado a nossa jornada nos últimos 5 anos. A fé prospera no desconforto. Fala para quem está do seu lado: a fé prospera no desconforto. Fala para quem está do outro lado: vai, me ajuda a pregar. Fala: a fé prospera no desconforto. Sabe quando tudo vai mal? Quando você não tem a resposta que precisa? Quando algo se levanta? Quando inimigos te cercam? Quando parece que não dá mais, não tem jeito, não vai acontecer? Quando parece que a promessa só se cumpre com quem está do lado, os milagres só acontecem na casa do lado, irmão? É nesse lugar que a sua fé está prosperando. Porque se você tiver fé para confiar e você tiver fé para esperar, eu te garanto, cada promessa que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Você crê nisso? Diga amém. A fé prospera no desconforto. A gente está sendo pressionado, a gente está sendo alargado, a gente está sendo esticado, a gente está sendo ensinado, irmão, mas é para esse lugar que Deus quer levar a nossa geração. A nossa geração não precisa de mais jovens falando sobre o que ouviram sobre Jesus. A nossa geração precisa de jovens mostrando as marcas daquilo que aprenderam com Jesus. Jovens marcados vão marcar uma geração. Jovens marcados vão marcar essa nação. Alguém crê nisso? Nas marcas é que elas não deixam espaço para dúvida. Se alguém disser para mim hoje que Deus não cura, eu vou olhar para as minhas cicatrizes, para o lugar onde colocaram o catéter, eu vou lembrar do lugar que Deus me tirou. Irmão, não tem espaço dentro de mim para alguém me convencer que Deus não cura, porque eu só estou de pé porque Deus me curou. Eu lembro da gestação do nosso primeiro filho, da Céci. Ela tem 10 anos hoje. A gente estava no nosso melhor momento, a gente estava montando um quartinho, a gente estava feliz. Mas a Kezinha, minha esposa, com 6 meses de gravidez, ela teve bipolaridade gestacional. E o meu chão abriu, irmão. A mulher da minha vida, tão nova, esperando o nosso primeiro filho, a gente vivendo o nosso ministério. E aí do nada minha esposa fica louca. Literalmente. Eu lembro que a gente foi no médico e o médico disse: André, vamos orar para que seja uma bipolaridade gestacional, porque senão você vai ter que lidar com isso a vida inteira. A Kezinha não falava mais coisa com coisa, ela delirava. A Kezinha ela tava no outro mundo. E eu tive que aprender, irmão, a arte de chorar onde ninguém vê o seu choro. Eu lembro que uma vez eu chorei na frente da Kezinha, e isso liberou um gatilho para ela. E ela teve um surto. E eu liguei para a médica falou: você não pode chorar na frente dela, porque tudo que ela vê e tudo que ela percebe potencializa muitas vezes mais.
Falei, o que eu faço então quando der vontade de chorar? Ela falou, se esconde e chora. E eu lembro que algumas vezes eu via a Kezinha tendo uma crise, eu ia para o banheiro, ligava o chuveiro e eu chorava, irmão. Eu falava, Deus, o que o Senhor me prometeu não parece com o que eu estou vivendo. Não era assim que eu imaginava que seria. Deus, a minha esposa é tão nova, ela está louca, a gente é tão novo, olha o que está acontecendo. Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um socorro. E sabe o que Deus me ensinou? Quando eu chorava, mesmo quando ninguém via, irmão, quem precisava ver, estava vendo. O salmista diz, acaso o Senhor não guarda cada uma das suas lágrimas no seu odre? Eu aprendi com o Gustavo Paiva esses dias, ele foi lá na nossa igreja e ele ministrou algo que me marcou. Ele disse, tem lágrimas que Deus enxuga e tem lágrimas que Deus recolhe. Tem lágrimas que Deus vai te poupar de viver, mas tem coisas que você vai precisar viver, mas não se preocupa, Deus está recolhendo as suas lágrimas. Nenhuma lágrima será esquecida. Aí você me pergunta, por que uma bipolaridade na gestação da sua esposa? Por que uma endocardite bacteriana no ápice do seu ministério? Para que quando eu fale de um Deus que cura, não seja uma ideia sobre o Deus que cura. Para que quando eu ministre sobre um Deus que liberta, não seja uma ideia sobre um Deus que liberta. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O Brasil não precisa de mais idealistas compartilhando ideias sobre Deus nos púlpitos. O Brasil precisa de uma geração marcada, mostrando as suas cicatrizes nos púlpitos. Você vai dizer, Jesus me curou há X anos atrás, eu estou aqui para te lembrar, Deus continua curando. Você vai declarar, Deus me tirou de um leito de morte, eu estou aqui para declarar, Deus vai livrar você também. Você vai falar, eu venci no meio da maior tempestade, Deus acalmou o vento, Ele aquietou o mar, e eu vim aqui para declarar, o vento e o mar, as tempestades vão se aquietar também. Alguém está comigo aqui? Diga, eu creio que todas as marcas que o Senhor permite que sejam geradas, diga, são memoriais de gratidão. Romanos 12:12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Deus respeita processos. Irmão, olha para mim, jovens. Se o próprio Cristo precisou de alguém para preparar o caminho, o que faz a gente acreditar que na nossa jornada de fé Deus não vai exigir da gente preparo? Deus respeita processos. Fala comigo, Deus respeita processos. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que um pouco antes de Jesus ser crucificado, ele tá no jardim, ele está orando e ele sente uma angústia mortal. Clinicamente o que Jesus sentiu, Rodolfo, é um quadro de pânico. Jesus, ele teve uma angústia mortal. Ele vivenciou o que a medicina diz que é o último estágio de estresse que um ser humano consegue experimentar antes do seu sistema nervoso apagar. Jesus transpira sangue. Agora, sabe o que é poderoso? Talvez você não tenha se atentado, mas eu quero compartilhar algo que mudou a minha vida. É o entendimento de que antes do sangue de Jesus tocar a cruz, o sangue de Jesus lavou o jardim. Pega isso, irmão. Antes do sangue de Jesus lavar a cruz, o sangue de Jesus toca o jardim. Por quê, André? Porque Deus respeita processos. No jardim, o primeiro Adão peca. No jardim, o segundo Adão sangra. Pega isso. Deus redime o ambiente antes de redimir a criação. O lugar da queda é redimido e então a criação é redimida. O jardim recebe o sangue de Jesus e então o madeiro é lavado com o seu sangue. Deus respeita processos. A fé que espera, ela não questiona, ela entende. A fé que espera, ela não é infantil, ela resiste. A figueira não está florescendo. Os meus inimigos são muitos. As ondas são altas, os ventos são fortes. Mas eu sei em quem eu confio. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, declare com autoridade, já aconteceu. Se Deus disse que a porta vai se abrir, vamos igreja, declare com autoridade, diga, a porta já se abriu. Não é algo que pode acontecer, não é uma opção, é algo que nos céus já aconteceu, já é uma realidade. Preciso correr, eu só tenho 7 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Deus não é um comunicador de ideias.
Deus é zeloso com tudo que sai da sua boca, porque tudo que sai da boca de Deus se torna uma realidade. Deus disse: haja e houve luz. Deus não perde tempo reclamando da escuridão. Se Deus dissesse: uau, como é que está escuro aqui? Bum, mais escuridão. Uau, isso aqui está um caos, não tem forma, está vazio. Bum, mais deformado. Deus não perde tempo dizendo aquilo que Ele não gostaria de ver. Deus só gasta tempo declarando aquilo que Ele quer ver. A fé do tipo de Deus não gasta tempo declarando o que está ruim. Não, você vai gastar tempo profetizando o que vai acontecer. Então você não vai dizer: uau, os dias são maus. Eu sei, mas Deus é bom e toda a terra está cheia da sua glória. Alguns vão dizer: essa geração é a geração mais ansiosa que já existiu. Mas no meio dessa geração há um avivamento sendo gerado. Alguns vão dizer: tudo está sendo relativizado. Querem relativizar o gênero, o sexo, a família, a fé. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem e serão salvos. Sabia que ao mesmo tempo que a gente gasta reclamando do que está vivendo, a gente pode gastar profetizando o que vai viver? Então, enquanto você espera, não perde tempo reclamando da espera. Gasta tempo profetizando a próxima estação. A espera, ela testa a gente, irmão. Vamos ser sincero, quantas irmãs esperavam por um príncipe no cavalo branco? E eu não estou nem falando de você, tá, Vilela? Não, é. Aí passa um tempo, eu falo assim: Senhor, não precisa nem vir de cavalo, só sendo um príncipe tá bom. Pode vir de Uber, pode vir de carona, tá tudo certo. Aí passa um tempo e fala: Senhor, não precisa nem ser um príncipe. Se for um homem de Deus já tá bom. Essa é a hora que tem um monte de mulher cutucando o Shrek que casou, falando: daí ó, tá falando de você. Irmão, guarda isso. Quem não sabe a promessa que carrega diminui a expectativa ao longo da espera. Quem não sabe a promessa que carrega diminui a expectativa ao longo da espera. Mas eu tenho uma palavra para você: você não vai diminuir sua expectativa, você vai aumentar a tua fé. Você não vai dizer: Deus me deu a palavra é nação, mas se Ele fizer no estado já tá bom. Não. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus me deu uma palavra, é cidade, mas se Ele fizer no meu bairro tá bom. Não. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Você está comigo? Diga amém. Romanos 5,3 diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, tem um livro que eu nem li, mas eu já amo esse livro. Alguns vão dizer: eu também, pastor, nem li a Bíblia, mas eu já amo esse livro. Brincadeiras à parte, você sabe que é verdade. A nossa geração quer céus abertos, mas tem muita gente com a Bíblia fechada. Fala para quem está do seu lado: se você quer céus abertos, você precisa abrir a Bíblia também. Fala para quem está do outro lado, para não parecer que é indireta. Fala com o cara de profeta. Fala: se você quer céus abertos, você precisa ler a Bíblia também. Agora eu lembro que eu estava numa mesa com o Brunão, e o Brunão falou, Vilela, de um livro do T.D. Jakes chamado Esmagados. Vou te ver, lindão. Ele falou assim: cara, tem um livro do T.D. Jakes, você tem que ler, se chama Esmagados. Eu falei: qual que é a ideia do livro? Ele fala sobre os tipos de uva sendo prensados para dar diferentes tipos de vinho. E eu nem li esse livro, mas eu já sou apaixonado por ele, porque Deus já falou tanto comigo a partir dessa ideia. Eu fui para o secreto e eu comecei a orar em relação a isso, e Deus falou algo para mim que eu quero compartilhar com você. Você está comigo? Diga amém. Se você pegar um bom entendedor de vinho, ele vai pegar uma taça, e só pelo aroma ele sabe dizer qual é o tipo da uva, e dependendo do nível desse cara, ele consegue dizer até qual foi o ano da safra. Ele vai dizer: bom, fala uma uva boa para vinho aí, gente. Ninguém quer se comprometer, ó. Hã? Fala um tipo de uva bom para vinho, gente. Malbec? Bom, mais algum? Hã? Merlot? Então ele vai sentir o aroma e ele vai falar: isso aqui é um Malbec, a safra
Deve ter vindo de tal lugar, sei lá, do Chile, da Argentina, da Califórnia. Mas sabe o que é interessante? Guarda isso em nome de Jesus, olha para mim. Deus disse: filho, quando os céus sentem o seu aroma, a gente sabe que a sua safra foi 2017, um ano que você quase morreu. Quando você ministra sobre cura, o aroma que sai da sua ministração é de uma safra gerada em 2017, o ano que você quase morreu. Quando a sua esposa ministra sobre mentalidade, o aroma que os céus sentem do vinho que ela se tornou, dá para saber qual que é a safra. Foi no ano em que ela estava grávida, sofrendo com bipolaridade gestacional, e vocês perseveraram na fé. Quando você fala sobre prosperidade, filho, os céus sentem o aroma, e a safra que foi gerada foi no ano em que você dependia de ajuda para fazer compra para tua casa, e ainda assim você não negou a fé e nem questionou por que você estava vivendo isso. Então quando você fala sobre um Deus que prospera, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, os céus sentem o aroma que você carrega, porque não é uma ideia, você foi esmagado, você foi testado e você foi aprovado. Porque guarda isso, irmão, você só é promovido no lugar em que você foi testado. Você quer novas patentes? Então se prepare para ser inserido em novas batalhas. Você quer novas revelações? Então se prepara para Deus isolar você da multidão e falar com você a sós. Quando muda assim é porque é tempo de finalizar, é isso mesmo? Preciso finalizar? Preciso, né? A carinha dele, precisa. Senão o Luiz Hermínio não me chama mais, o Vilela nunca mais me convida. Senão eu perco meu voo também, né? Qual que é o meu horário limite para sair daqui? É esse? E se eu quiser ser um pouco mais ousado, você me dá 5 minutos ou não? Vocês conseguem ouvir mais 5 minutos? De verdade? Você pode dar um brado de liberdade então no seu lugar? É porque eu vim pregar no Mevan, cara, e eu achei que ia me dar 2 horas aqui, porque se tem uma coisa que eu amo no Mevan é a liberdade. De verdade, eu amo a liberdade. No Mevan o Luiz Hermínio canta, irmão. Aí ele, eu canto lá com o Vilela rindo aqui, ó. Alguém já brincou com isso ou não, Vilela? Fui o primeiro? Não? Eu fui ousado, hein? O tempo já esgotou, já tô naquela assim, o que sair daqui é lucro. Te amo, eu sei, eu amo quando você canta. Não, é sério, eu amo, eu falo, cara, ele é muito ousado. Mas isso é liberdade, amém? Isso é liberdade. Ei, volta pra cá. Cara, ou eu mitei muito agora, ou então riscaram meu nome no livro da vida do meu pai. Tava lá, André Fernandes, ano que vem, Arena Goiânia, corta. Já mandou cortar ano que vem, misericórdia. Ah, ok. Mas a gente vai estar lá no Goiânia Arena, é isso? Não pode falar? Perdão. Mano, eu dei 2 furos em 1 minuto. Ah não, cara, então vem cá. Não, já estraguei a surpresa, vem cá. Só fala onde é que vai ser, cara. Vem cá, só pra parecer que foi você que revelou. Vem cá, cara. Então tá bom, não falei que vai ser no Arena Goiânia Arena. Vamos lá. Meu Deus, como que você perde 5 agendas no Mevan em 1 minuto? Você viu? Confundiu tudo. Meu Deus. Vocês estão felizes ainda? Diga amém. Salmos 37:18 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, e em dias de fome, desfrutarão de fartura. Você pode declarar com autoridade, diga, nada vai faltar. Não, declara como quem crê nisso, diga, nada vai faltar. Hebreus 10:23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Pega isso aqui em nome de Jesus. A fé que espera, entende, irmão. Tudo que está esmagando você está gerando um perfume suave. Você não vai falar sobre o que você pensa mais. Você vai falar sobre o que você viveu com Deus. Você vai mostrar suas marcas e as marcas vão falar por você. Você vai apresentar seus testemunhos e os testemunhos vão falar por você. Você está comigo? Diga amém.
Agora eu preciso finalizar, eu quero falar do último tipo de fé. A gente tem que ter uma fé que confia, você tem que ser ousado, você tem que se mover mesmo quando nem todas as perguntas forem respondidas, você tem que ter uma fé que espera, a fé que aguarda entre o dia da promessa e o cumprimento dela, mesmo quando tudo parece que não vai acontecer, parece que não vai florescer, o teu coração continua firmado em quem prometeu. O Deus que me fez a promessa é o mesmo Deus que sustenta ela. Deus respeita processos. Mas você precisa também acessar a fé que entrega. Fala com autoridade, diga: eu quero acessar esse nível de fé. Diga: a fé que entrega. A gente olha para a história de Abraão, e a história de Abraão era interessante. Abraão, ele precisou de fé para crer contra a esperança, porque tinha uma promessa. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança porque aguardava a promessa. Então ele teve fé para receber. O primeiro nível de fé que você vai experimentar é a fé para receber. Talvez você seja um novo convertido, e se eu te disser nessa noite: irmão, Deus pode curar você hoje, você crê nisso? Mesmo sendo novo na fé, a gente já consegue acessar esse nível de fé, de falar: amém, eu creio, eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para receber um milagre, eu estou pronto para receber um toque de Deus, eu estou pronto para viver um romper, eu estou pronto. Mas a fé que entrega é uma fé que ela exige maturidade. Meninos até conseguem crer para receber, mas meninos não conseguem crer a ponto de entregar. A maturidade ensina a gente a acessar esse nível de fé que entrega. O Abraão que crê para receber o filho tem uma patente, mas o Abraão que entrega o filho que recebeu recebe outra patente. Alguém está comigo? Sabe o que é interessante? Pega isso aqui, eu vou finalizar, eu só tenho 3 minutos. E o coração do Luiz Hermínio e do Vilela já está fechado comigo, então eu preciso de vocês, amém? Vamos junto aqui. Quando Deus fala: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e entrega. É interessante porque Abraão não tinha só um filho, mas Deus só considera um filho, porque Deus não considera aquilo que Ele não gera, Deus não garante aquilo que Ele não começa. É por isso que na Bíblia, pega isso aqui bem rápido, irmão. A Bíblia diz que um dia um sacerdote, ele gera fogo sobre o altar. Deus olha para aquele fogo e ele chama aquele fogo de fogo estranho. Era fogo do mesmo jeito, queimava no mesmo lugar, mas tem um problema: não foi Deus quem fez. O Senhor só garante aquilo que Ele começa. O Senhor só garante a porta que Ele abre. O Senhor só mantém o fogo que Ele acende. Alguém está comigo? Diga amém. Então ele olha para 2 crianças, mas ele só deu uma. Então ele fala: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e entrega. O pai da fé é chamado por Deus agora para acessar um nível mais alto em Deus. Sabe qual é o nível mais alto que a gente acessa? Não é quando a gente crê até receber tudo que desejou, é quando a gente está pronto para entregar tudo que recebeu. Irmão, pega isso, eu preciso finalizar. E fica de pé porque eu quero profetizar sobre você. E para parecer que a gente está finalizando, pega isso aqui em nome de Jesus. Você está pronto para receber tudo que você está disposto a entregar. Fala para quem está do seu lado: você está pronto para receber tudo que você está disposto a entregar. Sabe, a fé que entrega é o tipo de fé que vai levar a gente para um novo nível em Deus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E eu quero ministrar com você, e eu quero especificamente orar aqui por chamados e por ministérios. Não se distrai, olha para mim. Porque você está pronto para ter um ministério que toca uma nação, se você estiver pronto para entregar isso, se um dia o Senhor te pedir. Você está pronto para receber de Deus uma visão extraordinária, se você estiver pronto para servir alguém que recebeu de Deus uma visão extraordinária. Você está pronto para tocar uma geração, se você estiver pronto para quando o Senhor falar agora se esconde, você vai se esconder. Irmão, guarda isso. Num tempo em que todo mundo quer se mostrar, alguns dos homens de Deus estão sendo chamados para se esconder. Mas quando você se esconde no tempo em que Deus te chama para se esconder, é Deus quem te revela no tempo em que Ele quiser te revelar. Então eu não sei em que momento você está. Eu não sei se você está no momento de se esconder. Eu não sei se você está no momento de avançar. Eu não sei se você está no momento de discernir. Eu não sei se você está no momento de expansão. Mas eu quero declarar sobre você: se você estiver pronto para entregar, Deus está dizendo para você nessa noite: filho, eu estou pronto para derramar sobre você. Se você estiver pronto para entregar, entrega os teus caminhos, entrega o controle, entrega o governo, e eu estou pronto para liberar sobre você. Se a banda puder tocar aquela
Aquela, eu quebro meu vaso. Eu quero ministrar sobre isso. Feche teus olhos em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Seja livre, seja livre. Você não precisa de nenhum agente externo para derramar aquilo que você carrega. Já está dentro de você. Você não precisa de estímulo. Você não precisa de ninguém te liderando na adoração. Você só precisa fechar os teus olhos, abrir a tua boca e liberar o som do céu que está dentro de você. Vamos, fecha os olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Abra a tua boca. Libera o teu som. Vamos, Mevan. Libera o seu som. Libera o seu som. Pra render tudo que sou a ti. Tudo. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Vamos, não se distraia. O Espírito Santo vai começar a tocar pessoas aqui. Deus vai começar a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, irmão. É tempo de romper. É tempo de florescer, igreja. É tempo de avançar. É tempo de lembrar daquilo que o Senhor falou. É tempo de marchar. É tempo de mergulhar. Vou derramar em ti, de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Só a igreja declare. Receba aqui, Senhor. Basta olhar. Aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa. Quebro meu vaso. Vamos, igreja, libera o seu som. Santo, 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 santo. Quero meu vaso. Vamos declarar, e não importa o preço. Declare isso. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. E não importa o preço. Não importa o preço.
feche teus olhos. Queria fazer um convite. Queria que a gente fizesse um ato profético nessa noite. Se você puder, se você sentir a vontade, queria que você se prostrasse no seu lugar. A gente vai fazer uma oração perigosa nessa noite. Sabe, existem orações perigosas. Se você estiver pronto para fazer uma delas nessa noite, eu quero fazer ela junto com você, amém? Aleluia. Sabe, eu aprendi uma chave no meu dia mal, que a única forma dos meus inimigos não me derrubarem é se eu permanecer prostrado. Não tem como derrubar alguém que se prostrou primeiro, irmão. Eu quero profetizar sobre você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre, seja livre, seja livre. Agora é só você e ele, irmão. Faz a tua oração. Coloca aos pés dele. Coloca aos pés dele. Coloca aos pés dele. Se você tem filhos, coloca aos pés de Jesus os teus filhos. Coloca a tua casa. Coloca os teus sonhos. Coloca o teu ministério. Enquanto o instrumental vai ministrar, enquanto o instrumental vai liderar a gente, queria pedir que você esquecesse tudo que é natural agora. Existe uma atmosfera profética aqui, irmão. Os céus estão abertos nesse lugar. Existe uma graça sobre essa igreja. Existe uma unção derramada sobre a nossa geração. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Coloca aos pés de Jesus. Apresenta para Ele. Coloca aos pés dele a tua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Lança sobre ele todo peso, todo medo, toda dúvida. Apresenta para ele o que está no teu coração, teus projetos, seus sonhos. Igreja, libera o seu som. Deixa o som do céu invadir esse lugar. Deixa o som do céu invadir esse lugar. Santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. A palavra diz que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Nós clamamos, Jesus, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Jesus, nosso coração é teu, Pai, tudo que nós temos é teu. Onde estão os avivalistas? Onde estão aqueles que vão colocar o mundo de cabeça para cima? Onde estão? Onde estão aqueles que vão saquear o inferno? Onde estão? Onde estão aqueles que não vão se dobrar diante da tribulação, da perseguição? Onde estão? Aleluia. Só o som da igreja, só o som da igreja.
Flua, flua, flua. Seja livre. Você não precisa da música, irmão, para fluir. Seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre. Deus quer derramar sobre nós um novo cântico. Seja renovado em nome de Jesus. Seja sarado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja ativado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. Vamos, mergulha, existe mais, existe mais, existe mais. Existe mais, igreja, existe mais. Existe mais. Sabe, tem uma canção que ela virou um hino na igreja, mas ela foi gerada de um jeito tão glorioso. Um dia um pastor, ele disse para o ministério de louvor: olha, Deus disse para que a gente não ministre mais a igreja até que a gente entenda o que Deus quer fazer nessa nova estação. E por semanas eles ficaram sem o ministério de louvor ministrando. E aí no primeiro culto que eles fizeram sem o ministério de louvor, alguém se levantou no meio da igreja e começou a cantar. E aí uma outra pessoa do outro lado da igreja começou a cantar, e uma outra pessoa, e a igreja começou a liderar a adoração. E por meses eles ficaram assim, eles começavam o culto e a igreja liderava a adoração. A igreja liderava a adoração, a igreja liderava a adoração. E aí um dia ele reúne os músicos e ele diz: olha, Deus disse que a gente entendeu, a gente está pronto. E aí naquele dia nasce uma canção em que eles dizem assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. É por isso que essa canção diz: quando a música esmorece, o resto desaparece. Porque tem momentos que a música precisa parar, irmão, para a nossa adoração começar a atingir níveis mais altos. Tem níveis que a música precisa cessar para que suba uma nova canção, para que suba de nós um perfume de adoração, sabe? Você não precisa de alguém dizendo faça, você não precisa de alguém dizendo cante, você não precisa de alguém dizendo ore, você não precisa de alguém dizendo levante as suas mãos, não. Deus espera de nós adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que a gente vai entregar nessa noite. A fé que entrega começa por você. A fé que entrega começa pela tua casa. A fé que entrega começa com a tua voz. Você vai levantar suas mãos, você vai se render ao Senhor e você vai entregar o teu perfume mais suave. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. Queria te convidar, em nome de Jesus, de olhos fechados, a declarar isso com tudo que você pode. Vamos cantar isso junto. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente ansiando oferecer mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Queres meu coração, estou voltando. Vamos declarar isso mais uma vez. Estou voltando.
Aleluia. 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 Você pode levantar suas mãos. Declare com autoridade. Diga: Pai, nessa noite eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu te entrego, Jesus, o controle e o governo sobre todas as coisas. Diga: seja feita a tua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. Diga: e a partir de hoje, diga: os meus planos, os meus sonhos, as minhas vontades, elas foram colocadas de lado, para que se cumpram os teus sonhos, a tua palavra, a tua vontade. Diga: Pai, essa noite eu declaro, começa o maior romper de cura, de sinais, de milagres e de maravilhas do meu ministério, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, de verdade. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Será que alguém pode fazer barulho? Vamos cantar Porque Ele Vive. Vamos lá para finalizar. Porque Ele vive. Levante suas mãos, declare isso com o mais alto que você pode. Senão vou ter que cantar igual o Luiz Hermínio. Vamos junto, vamos lá. Porque Ele vive. Vamos! Vamos, Mevan, libera o seu som.